Olá, gente. Hoje vamos fazer alguns exercícios sobre limite desse livro aqui, do Cálculo 1 da quinta edição do James Stewart. Será alguns exercícios de limite que está no capítulo 2, seção 3. Então, selecionei aqui esses exercícios do 11 ao 30. Está na página 112, para quem acompanha ele, um livro muito usado tanto para quem faz cursos de matemática, física, assim como engenharia. Os professores gostam muito dele, por muitos chamados a Bíblia da Matemática, né? Bom, para a gente começar a fazer, vou deixar aqui do lado, a gente tem que ver que para calcular os limites a partir da fatoração que vai ser usada, primeiro eu preciso ver se o numerador e o denominador dão zero. Caso o denominador não dê zero, basta a gente apenas aplicar o valor para qual está atendendo o limite. Caso o denominador dê zero, aí a gente compara o numerador. Se o numerador também der zero, a gente fatora. Se o numerador não der zero, aí não existe limite. Vai ter alguns dos exercícios que vamos fazer, vai acontecer isso. Antes da gente começar a fazer para fatorar, eu quero lembrá-los de uma coisa. Primeiro, para a equação de segundo grau, que a gente tem ax² mais bx mais c, qual é a fatoração disso? É a vezes x menos x1 vezes x menos x2, onde x1 e x2 são as raízes. E um jeito prático de eu fazer isso é pela soma, que nada mais é menos b sobre a, que é a soma das raízes, x1 mais x2, e o produto, que é x1 vezes x2, que é c sobre a. Isso facilita bastante na hora de fatorar. Assim como vai ter outras de cubo aí que vão aparecer e tudo mais. Bom, começando aqui pelo exercício 11. Ele fala, limite de x² mais x menos 6 sobre x menos 2 com x tendendo a 2. Bom, se eu aplicasse o 2 no denominador, ficaria 2 menos 2, 0. Dando 0, vamos para o numerador ver o que acontece. 2 ao quadrado dá 4, mais 2, 6. Menos 6, 0. Então, deu 0 sobre 0. Então, o limite existe. Então, para isso, precisamos fatorar para ver se a gente consegue simplificar alguma coisa. Na parte de cima, ó, tem o quadrado que eu acabei de falar. Então, vamos fazer aqui uma parte ao lado. Vou fazer de caneta, fica mais fácil. X ao quadrado mais x menos 6. A soma das raízes é menos b, no caso b vale 1, sobre o a, que vale 1. Portanto, dando menos 1. Já o produto é c, que é menos 6, sobre o a, que vale 1, dando menos 6. Então, quais seriam os dois números que somados dão menos 1 e multiplicados dá menos 6? No caso aí teríamos menos 3 e 2, certo? Menos 3 mais 2 dá menos 1 e menos 3 vezes 2, menos 6. Assim vamos deixar esse valor aqui fatorado. Então, continua limite de x tendendo a 2, de o a valia 1, vezes x menos x1. x1 é menos 3. Vai ficar x menos 3, vezes x menos a outra raiz, que é 2. Tudo dividido por x menos 2.
Uma grande dica desses exercícios que eu posso dar para vocês é que a maioria deles, o denominador, ó, acaba ficando igual a um fator do numerador, ou seja, para poder simplificar, né? Então, quando você chega aqui, a grande chance de ser 2 uma das raízes, tem grande chance de uma das raízes serem esse valor aqui. Por isso fica até mais fácil de descobrir a outra. Bom, continuando. Não tenho mais denominador, ou melhor, o novo denominador é 1. Só sobrou x menos menos 3, que é a mesma coisa do que x mais 3. Agora basta eu colocar no lugar do x o 2, ficando 2 mais 3, que é igual a 5, certo? Então, esse é o primeiro exercício, número 11. Vamos para o segundo 12. Eu quero o limite de x tendendo a 4 de x² mais 5x mais 4 sobre x² mais 3x menos 4. Vamos conferir lá se o denominador dá zero. 4 ao quadrado, 16, mais 3 vezes 4. Desculpa, tem uma coisinha errada, acabei de olhar ali. É x tendendo a menos 4. Então, menos 4 ao quadrado, 16, positivo. Mais 3 vezes menos 4 é menos 12. Então, 16 menos 12, 4. Menos 4, 0. O denominador deu 0. E o numerador? Menos 4 ao quadrado, 16. Mais esse 4, 20. E 5 vezes menos 4 é menos 20. Ou seja, 20 menos 20, 0 também. Então, tem como eu fatorar. Vamos fatorar isto. Então, primeiro eu vou usar o numerador, x² mais 5x mais 4. A soma dele é menos b, então menos 5, que é o b, dividido pelo a, que é 1, dando menos 5. E o produto é c sobre a, então ficando 4. Quais são as duas raízes? Que somadas dão menos 5 e multiplicadas 4. Uma delas é o próprio menos 4, que era lá que eu até tinha comentado, que muitas vezes vai acontecer. E a outra é menos 1. Menos 4, menos 1, menos 5. E multiplicados dá 4. Só que no denominador também eu tenho uma equação quadrática. Para isso eu vou ter que fazer a mesma coisa. Então, esse daqui é do numerador. Agora vamos do denominador. x² mais 3x menos 4. Mesmo processo. A soma é menos b sobre o a, que é 1, dando menos 3. E o produto é c, que é menos 4, sobre o a, que é 1, dando menos 4. Com isso, quais são as duas raízes que somadas dão menos 3 e multiplicadas menos 4? Uma delas é o próprio menos 4 e a outra é 1. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 mais 1, menos 3. Vamos voltar aqui e colocar essas duas funções aqui fatoradas. Então, temos limite de x tendendo a menos 4 de x menos x1, então x menos menos 4, vezes x menos a outra raiz, que é menos 1, sobre, mesma coisa aqui para o denominador, que as raízes já estão aqui, ficando x menos menos 4, vezes x menos 1. Bom, já podemos ver aqui que esse numerador com esse denominador são iguais. Posso cortar por se trata de um fator comum. Ficando limite de x tendendo a 4 com x menos menos 1
Então, fica x mais 1 sobre x menos 1. Agora, basta eu colocar o valor para qual x está tendendo, no caso 4, dando 4 mais 1 sobre 4 menos 1. 4 mais 1, 5, 4 menos 1 dá 3. E assim, portanto, o limite aqui vale 5 terços. Esse foi o 12º exercício. Vamos para o 13. Bom, no 13, vamos começar da mesma forma. 2 menos 2 dá 0. Ok, vamos para o numerador. 2 ao quadrado, 4. 4 menos 2 dá 2, mais 6, 8. Ou seja, como o x menos 2 tende a 0, né, podemos colocar assim, limite de x tendendo a 2 tende a 0, e o limite de x quadrado menos x mais 6 com x tendendo a 2 deu 8, portanto, não existe o limite. Então, portanto, não existe o limite. Ok? Então, era aquele exemplo lá no começo da aula que eu tinha falado, para quando o denominador desse 0 e o numerador não desse 0. Vamos agora para o 14º. Fazendo a mesma coisa. 4 ao quadrado, 16, menos 4 deu 12, e 4 vezes 3, 12. 12 menos 12, 0. O denominador deu 0. E o numerador, 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 4, que também é 16. 16 menos 16, 0. Então, vamos fatorar. Bom, no numerador, ó, já um dos fatores que eu posso colocar em evidência é o x. Então, eu nem vou abdicar de achar as raízes. E no denominador, temos x quadrado menos 3x menos 4. Então, a soma das raízes é menos 3, que é o b, sobre o a, que é 1. Menos com menos dá mais. Então, a soma das raízes é 3. Já o produto é c sobre a, que fica menos 4. Portanto, a soma das raízes tem que ser 3 e a outra menos 4. Então, uma das raízes vai ser 4 e a outra menos 1. 4 menos 1, 3. 4 vezes menos 1, menos 4. Voltando para cá agora. Limite de x tendendo a 4 fica. No numerador, eu vou colocar o x em evidência. X fica x menos 4. Já no denominador fica o a é 1, daí x menos uma das raízes, que é 4, vezes x menos a outra raiz, que no caso é menos 1. Então, fica x menos 1. Bom, aqui um fator do numerador e um fator do denominador são idênticos, então eu posso simplificar, ficando limite de x tendendo a 4 com x sobre x mais 1, já que menos com menos dá mais. Basta agora eu aplicar o limite. O x vale 4, então fica 4 sobre 4 mais 1. 4 sobre 4 mais 1 fica 4 quintos. Essa é a resposta do 14º exercício. 15º. Ele pedia limite de t tendendo a menos 3, tá aqui. Era t quadrado menos 9 sobre 2t quadrado mais 7t mais 3. Vamos ver se o denominador dá 0. Menos 3 ao quadrado, 9. Vezes 2, 18. 7 vezes menos 3 é menos 21. 18 menos 21 dá menos 3. Mais 3, 0.
E no numerador, menos 3 ao quadrado, 9. Menos 9, 0 também. Então, eu vou ter que fazer a fatoração. No caso do numerador, ó, eu tenho t quadrado e o 9. O 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Ou seja, eu tenho uma diferença de quadrados. Então, eu vou abdicar de achar as raízes, que vai ser o próprio menos 3 e o 3. Já para a função abaixo, eu vou fazer isto. Para 2t quadrado mais 7t mais 3. Então, a soma é menos b, no caso menos 7, sobre a. E o produto é c sobre o a, que é 2. Então, eu preciso saber quais são as raízes que somadas dão menos 7,5 e multiplicadas dão 3,5. Bom, aí alguns vão ter dúvida por estar com fração. Eu sei que muita gente tem complicação com fração. Mas lembra do que eu disse? Se aqui dá 0, quando eu usei menos 3, quer dizer que menos 3 é uma das raízes. Então, você já podia até colocar aqui, ó, menos 3. Ou seja, qual seria a outra raiz? Pensa, que número multiplicado por menos 3 dá 3,5? Ou seja, se está menos e aqui deu mais, é porque é menos, porque menos com menos tem que dar mais. E 3 para dar 3,5 multiplicado, o 3 já está em cima, então é 1. Se aqui tem 1, 1 vezes quanto daria 2? O próprio 2. Então, uma raiz é menos 3 e a outra é menos meio. Voltando. Bom, vou fazer a diferença mesmo de quadrados. Aqui, desculpa, gente, aqui eu coloquei x, ó, é t. Bom, então, limite de t tendendo a menos 3, t quadrado menos 9 ficaria t mais 3 vezes t menos 3 sobre, e aqui, ó, é a vezes t menos uma raiz, no caso, menos 3. Ficaria menos 3. Eu já vou colocar o mais direto. Vezes t menos a outra raiz, no caso, menos meio. Então, menos meio fica mais meio. Certo? Ó, os fatores do numerador e denominador estão iguais. Posso simplificar. E aí, basta eu colocar o menos 3 no lugar do t. Então, ficando em cima, menos 3, duas vezes menos 3, mais meio. Temos menos 3, menos 6, sobre 2. Menos 3 mais meio fica, tira MMC, aqui é 1. Entre 2 e 1 é o próprio 2. 2 dividido por 1 dá 2, vezes menos 3, menos 6. Mais 2 por 2 dá 1, vezes 1, próprio 1. Agora eu teria que fazer essa multiplicação. 2 vezes tudo isso e 1 vezes 2. Só que dá para simplificar. Já que um está multiplicando tudo e o outro está dividindo tudo. Portanto, continuaria com menos 6 em cima. Embaixo, menos 6 mais 1, menos 5. Menos com menos fica positivo. Portanto, 6/5 é a resposta desse 15º exercício aí. Esse já foi. Deixa para lá. Vamos para o 16º. Tá aqui para vocês. Então, o 16º exercício, ele pergunta o limite de x² menos 4x sobre x² menos 3x menos 4, com x tendendo a menos 1. No denominador, ó, menos 1 ao quadrado é 1, menos 3 vezes menos 1, menos com menos mais, 1 mais 3, 4, menos 4, 0. O denominador deu 0. Só que em cima, olha o que acontece. Menos 1 ao quadrado é 1. E menos 4 vezes menos 1 é mais 4. Então, 1 mais 4, 5. Ou seja, não há necessidade de fatorar. Esse limite
não existe. Portanto, como que podemos colocar? Como limite de x tendendo a menos 1 de x² menos 4x é igual a 5 e limite de x² menos 3x menos 4 com x tendendo a menos 1 é igual a 0, então, portanto, não existe limite. Não existe limite para esta função, ok? Agora, 17º. Bom, no 17º ele fala, limite de h tendendo a 0, tal que 4 mais h tudo ao quadrado menos 16 sobre h. No denominador fica claríssimo, né, que dá 0. Já no numerador, 4 mais 0 é 4 ao quadrado 16, menos 16, 0. Portanto, vai existir limite. Então, com isso, o que eu vou fazer? Eu vou levar isso daqui ao quadrado. Então, 4. Até poderia fazer uma diferença aqui de quadrados, também dava certo. Pelo que eu estou vendo. Teria dois modos. Mas eu vou elevar tudo isso ao quadrado. Acho que fica mais fácil visualmente. Bom, 4 ao quadrado, 16, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, coloquei o contrário aqui, mais o quadrado do segundo, menos os 16 que já estava lá. Então, aqui foi só o quadrado perfeito, dividido por h. Bom, podemos ver que 16 menos 16 dá para simplificar. Sobrando, portanto, limite de h tendendo a 0, 2 vezes 4, 8h, mais h² sobre h. Aqui no numerador, ó, dá para colocar o h em evidência. Então, ficando limite de h tendendo a 0, colocando h em evidência, fica 8 mais h. Certo? Um h veio para cá e um h desse para cá. Simplifica h com h, sobrou 8 mais h. Aí basta colocar o 0 no lugar do h. 8 mais 0 fica 8. Então, no 17 deu 8. Certo? Vejam aí certinho. Agora o 18º. O limite de x ao cubo menos 1 sobre x² menos 1 com x tendendo a 1. Bom, aqui eu tenho uma diferença de cubos. Então, poderia pensar em x ao cubo menos 1 ao cubo. E no denominador, x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Bom, antes, lembrando que tanto o numerador quanto o denominador dão 0, né? Fica claro, 1 ao cubo dá 1, menos 1, 0. E 1 quadrado dá 1, menos 1 também dá 0. Bom, diferença de cubos e diferença de quadrados. Com x tendendo a 1. Diferença de cubos fica x menos 1 vezes o quadrado do primeiro mais o primeiro vezes o segundo, no caso x vezes 1 é 1x, o próprio x, mais o quadrado do segundo. 1 ao quadrado é 1. E diferença de cubos é o primeiro menos o segundo e o primeiro mais o segundo. Agora, já fica visualmente fácil aí que dá para cortar os fatores do numerador e denominador que são iguais. Basta eu aplicar agora o x igual a 1 para o x, tanto em cima quanto embaixo. Então, vamos lá. No lugar do x, vou colocar 1, ficando 1 quadrado, mais 1, mais 1, sobre 1 mais 1. No x, coloquei 1. 1 ao quadrado é 1, mais 1, 2, mais 1, 3. E 1 mais 1 dá 2. Portanto, 3 meios. Esse é o 18º. Vamos para o 19. No 19, ele pergunta, limite de h tendendo a 0, tal que seja de 1 mais h, tudo elevado à quarta, menos 1 sobre h.
Então, eu poderia até pensar em diferença de quadrados e depois de quadrados de novo. Também, mesmo raciocínio do, se não me engano, do 17 que nós tínhamos feito. Mas eu vou preferir elevar a quarta potência. Então, temos aí dois jeitos de fazer, certo? Poderia pensar em 1 mais h ao quadrado e menos 1 ao quadrado, e depois ia fazendo. Mas eu vou elevar tudo à quarta potência. Bom, ficando limite de h tendendo a zero de 1 à quarta é 1, mais 4 vezes o primeiro ao cubo, então aqui era a quarta, primeiro ao cubo vezes o segundo, mais 6 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo ao quadrado, mais 4 vezes o primeiro vezes o segundo ao cubo, mais 1 vezes o segundo à quarta, h quarta, menos 1 sobre h. Bom, tudo isso tem no binômio de Newton, seria uma aplicação do binômio de Newton. Então, limite de h tendendo a zero é... Vamos colocar aqui, ó, aqui é 1 e aqui está menos 1. Posso simplificar os dois. 4 vezes 1 ao cubo é 4h. 4h, 6h ao quadrado, certo? Já que todos 1 elevado a qualquer potência é 1, e 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, fica mais fácil trabalhar assim. 4h ao cubo mais h quarta sobre h. Podemos ver que eu tenho h em todas as parcelas do numerador, portanto, eu posso colocar ele em evidência. Então, limite de h tendendo a zero é, colocando h em evidência, 4 mais 6h mais 4h ao quadrado mais h ao cubo, tudo sobre h. Aí eu posso simplificar, ó, h com h, já que ele é um fator comum no numerador. Aí basta eu colocar o zero no lugar de todos os h's, ficando 4 mais 6 vezes 0, mais 4 vezes 0 ao quadrado, mais 0 ao cubo. 6 vezes 0 é 0, 4 vezes 0 é 0 e 0. Ou seja, sobra apenas o 4. Portanto, o limite de 1 mais h à quarta menos 1 sobre h é 4. Ok? Vamos para o 20º. No 20º, ele pede o limite de 2 mais h ao cubo menos 8 sobre h. Podemos ver que h tendendo a zero, o denominador já dá zero. E 2 mais 0 dá 2 ao cubo 8, menos 8, 0. Então, vamos ter que fazer novamente a fatoração. Então, poderia fazer por diferença de cubos, já que 8 é 2 ao cubo, ou fazendo toda a parte elevada ao cubo, assim como eu fiz elevada à quarta no 19 e ao quadrado lá no 17. Dessa vez eu vou fazer diferença de cubos aí para a gente poder trabalhar um pouquinho melhor. Então, vai ficar limite de h tendendo a zero de 2 mais h ao cubo, e 8 era 2 ao cubo. Então, é o primeiro menos o segundo vezes, aí fica o primeiro ao quadrado, então fica 2 ao quadrado, mais 2, 4, 3, então mais 12h, que é 3 vezes 2 ao quadrado, então 12h, mais, aí 3 vezes 2 dá 6h ao quadrado, mais h ao cubo, não, só h ao quadrado, peraí que tem uma coisinha errada, peraí, gente,
Aqui tá certo. Aqui tá certo. Aqui 12H. Aqui é 12H ao quadrado. Não. Aqui seria 6H. Eu fiz a multiplicação contrária. E aqui 12H. 6H. Aqui 4. 6H. 4. Depois vai ter mais 2 ao cubo. Na verdade, 2 ao quadrado vezes 2 dá 12. Aí temos... Do que tá errado? Então, temos 6H, que vai dar 6H ali, e mais H quadrado. É só H quadrado. Sobre H. Desculpa aí, gente, ficou meio confuso. Mas daí eu resolvo do outro jeito também, qualquer dúvida que possa aparecer. Aqui 2 menos 2 dá 0, fica H. Tendo, abre parênteses, aqui ficou 4 mais 8 dá 12. 12 mais 6H mais H ao quadrado, tudo dividido por H. Aí corta H com H, já que é um fator comum. Aí temos só aplicar 0 no lugar do H, ficando 12 mais 6 vezes 0 mais 0 ao quadrado, que daria 12. Outro jeito, eu vou fazer aqui, rapidinho, quero elevar o 2 mais H ao cubo. Então, eu só vou 2 mais H ao cubo menos 8, tudo dividido por H. Se eu colocasse 2 mais H ao cubo, ficaria 8 mais 3 vezes 2 ao quadrado vezes H, mais 3 vezes 2 vezes H ao quadrado, mais H ao cubo menos 8, tudo por H. E ó, 8 menos 8 cancela. E aí, ó, eu posso colocar o H em evidência. Ficaria H, 4 vezes 3 dá 12, 3 vezes 2, 6H, já que era o quadrado e um veio para fora, e aqui H ao quadrado, tudo sobre H. Aí volta nessa parte aqui, ó, já ficou aqui, certo? Aqui eu acabei fazendo direto, acho que ficou um pouco confuso, então tem esse outro jeito aí pra gente fazer, que aí volta pra cá, certo? Esse foi o 20º. Aí temos agora o 21. Bom, 21 aqui. Temos limite de 9 menos t sobre 3 menos raiz de t, com t tendendo a 9. Então, no denominador, raiz de 9 é 3. E 3 menos 3 deu 0, ok. E no numerador, 9 menos t, seria 9 menos 9, também dá 0. Ou seja, o que nós vamos precisar fazer? Eu vou pensar que aqui é uma diferença de quadrados. Ah, mas professor, não tem quadrado aqui. Mas eu poderia pensar que 9 menos 3 é o quê? 3 quadrado menos raiz de t ao quadrado. Aí eu tenho uma diferença de quadrados, certo? Porque raiz ao quadrado eu ia voltar no t que eu tinha. E qual que é a fatoração de diferença de quadrados? Então, limite de t menos t tendendo a 9 ficaria. Diferença de quadrados. O primeiro menos o segundo, vezes o primeiro mais o segundo, sobre o próprio 3 menos raiz de t, que estava já no denominador. Ó, esse fator eu posso cortar com o denominador. Portanto, ficaria apenas 3 mais raiz de t. Aí basta eu aplicar no lugar do t o próprio valor 9, ficando 3 mais raiz de 9. Raiz de 9 é 3, que dá 6. Então, esse é o 21º, um pouquinho menos conta, só que tinha uma jogadinha aqui no início de colocar raiz de t ao quadrado, era a mesma coisa que t.
22º. Então, no 22º ele coloca limite de h tendendo a zero de raiz de 1 mais h menos 1 sobre h. No denominador, dá zero, já que o h é zero. E raiz de 1 mais 0 é 1. Menos 1 dá zero. Então, existe limite, vamos ter que conseguir fatorar isso daqui. Só que eu vou aplicar uma outra forma. Vocês lembram lá de racionalização, quando a raiz estava no denominador? Então, agora eu vou fazer a forma inversa, eu vou querer jogar a raiz para o denominador. Até porque essa raiz seria 1. 1 mais 0 é 1. Então, na verdade, lá no final vai ver que não altera em nada. Então, vou fazer raiz de 1 mais h mais 1. Que eu tenho que fazer com o sinal trocado para tirar essa raiz. Só que o que eu multiplico em cima, eu tenho que multiplicar também embaixo, para não perder o meu valor. Como que ficaria? Continuava limite de h tendendo a zero. Então, fica. Aqui é uma multiplicação de mesmos números, só com sinais opostos. Ou seja, é o quadrado do primeiro, que já está na raiz. Quadrado da raiz, fica o que está dentro. Menos o quadrado do segundo. Sobre h vezes tudo isso. Raiz de 1 mais h mais 1. Bom, ficou dessa forma. No numerador, a gente pode ver que ficou 1 menos 1. Dá para simplificar, sobra só h. Então, fica limite de h sobre h vezes, abre parênteses, raiz de 1 mais h mais 1. Com h tendendo a zero. Só que agora, ó, h é um fator aqui comum no denominador e eu tenho no numerador, portanto, posso simplificar. Após simplificado, é só colocar o zero no lugar do h. Então, o numerador ficou 1, porque eu cortei, abre parênteses, raiz de 1 mais 0, que é o h, mais 1. 1 continua em cima. Raiz de 1 é o próprio 1, mais 1. Assim dá meio, já que 1 mais 1 é 2. Então, no 22, ficou exatamente dessa forma, que deu meio. Agora vamos para o 23. Ele fala limite de x tendendo a 7 com raiz de x mais 2 menos 3 sobre x menos 7. No denominador, verificamos que continua dando zero. 7 menos 7, 0. E no numerador, 7 mais 2, 9. Raiz de 9, 3. Menos 3, 0. Então, vamos ter que fatorar. Nesse caso, vou usar a mesma técnica do anterior. Vou multiplicar com sinal invertido do 3. Então, vou fazer raiz de x mais 2 mais 3 vezes tanto o numerador quanto o denominador. E aí fica, como só está invertido o sinal do segundo, fica quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, ficando raiz de x mais 2 ao quadrado menos 3 ao quadrado. Embaixo vai ficar o x menos 7 vezes toda essa parte, raiz de x mais 2 mais 3, multiplicando. Aqui, ó, raiz com quadrado, eu posso cortar. Então, continua, limite de x tendendo a 7, de x mais 2, e menos 3 ao quadrado fica menos 9, sobre x menos 7, vezes raiz de x mais 2, mais 3. Bom, aí temos 2 menos 9 é menos 7 sobre
x menos 7 vezes raiz de x mais 2 mais 3. Olha só, novamente, igual ao exercício anterior. O numerador fica igual a um dos fatores do denominador. Posso simplificar. Simplificado, eu posso colocar o valor de x, substituir o valor de x pelo que ele tende, que no caso 7. Então, vamos ter 1 no numerador sobre raiz de 7 mais 2 mais 3, dando 1 sobre raiz de 9 mais 3. Raiz de 9 é 3, somado com 3 fica 6, portanto, 1/6. Esse ficou assim o exercício 23. Vamos para o 24. No 24, ele dá limite de x tendendo a 2, de x à quarta menos 16 sobre x menos 2. Então, aqui eu posso pensar numa diferença de quadrados. Primeiro, vamos verificar se tudo dá zero realmente. 2 menos 2 era 0, 2 à quarta é 16, menos 16, 0. Portanto, realmente dava 0 sobre 0. Então, vou fatorar, vou pensar na diferença de quadrados disso daqui, que é limite de x tendendo a 2. O x à quarta era nada mais, nada menos que x ao quadrado, e o 16 era 4 ao quadrado. Ficando, então, a diferença de quadrados é o primeiro menos o segundo vezes o primeiro mais o segundo. Só que a gente observa que ainda não dá para simplificar. Só que x quadrado menos 4 novamente é uma diferença de quadrados. Pois x já está ao quadrado e 4 é 2 ao quadrado. É a mesma coisa. Ou seja, eu vou aplicar novamente uma diferença de quadrados apenas neste fator. Então, fica limite de x tendendo a 2, tal que x menos 2, então, o primeiro menos o segundo, vezes o primeiro mais o segundo, multiplicado pelo x quadrado mais 4 que já tinha, dividido pelo x menos 2. Olha lá, um dos fatores do numerador agora é igual ao denominador, então eu posso simplificar. Feito isto, basta eu colocar o x aonde ele se encontra. Então, ficaria 2 mais 2 vezes 2 ao quadrado mais 4. 2 mais 2, 4, vezes 4 mais 4 é 8. E 4 vezes 8 é 32. Então, aí está a resposta do 24º exercício. É para vocês. Vamos para o 25º. Aqui, 24º já foi. 25º. Limite de x tendendo a menos 4, de 1 sobre x mais 1 sobre 4, sobre 4 mais x. Então, vamos ver. Aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar ver se realmente dá tudo zero. 4 menos 4, 0. Ok, vamos para o numerador. Ia ficar 1/4 mais 1 sobre menos 4. Ou seja, 1/4 menos 1/4 também dá 0. Então, vou agora ter que dar um jeito de fatorar e simplificar esta função. Como que eu faço? Tirar o MMC primeiro aqui no numerador. Entre 4 e x, o MMC é 4x. Apenas multipliquei os dois. 4x dividido por 4, x, vezes 1, x. Mais 4x por x dá 4, vezes 1, 4. Tudo sobre 4 mais x. Ou seja, divisão de divisão. Porque aqui já é 1. Divisão de divisão,
conservo a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, ficaria x mais 4 sobre 4x vezes 1, inverto a segunda, sobre 4 mais x. Opa! Aqui o numerador com o denominador, idênticos, os fatores. Então, posso cancelar. X mais 4 é a mesma coisa que 4 mais x. Ou seja, sobrou apenas 1 em cima e 4x embaixo. Limite de x tendendo a menos 4 de 1 sobre 4x. Se o x é menos 4, ficaria 1 sobre 4 vezes menos 4. E 4 vezes menos 4 é menos 16. Então, menos 1 sobre 16. Este é o exercício 25. Vamos para o 26º. Vamos lá que só faltam 5. No 26º ele fala limite de t tendendo a zero de 1 sobre t menos 1 sobre t quadrado mais t. Então, o que eu vou fazer? Ver se dá zero. Isso daqui ia ficar 1 sobre 0 menos 1 sobre 0 quadrado mais 0, que dava 0. Ia dar 1 sobre 0 menos 1 sobre 0. Lógico que a gente não conseguiria fazer essa conta, mas percebe que são frações iguais. Portanto, daria 0, ou seja, existe o limite. Então, primeiro eu vou começar juntando as frações, ou seja, tirando o MMC. Entre t e t quadrado mais t, é o próprio t quadrado mais t. Por quê? Vou colocar aqui um passinho a mais na resolução para ficar claro o que eu estou falando. Aqui embaixo, ó, t quadrado mais t, eu posso colocar o t em evidência e sobraria t mais 1. Ou seja, eu já tenho t neste denominador. Portanto, o MMC deles é idêntico a esse daqui. T vezes t mais 1. T vezes t mais 1 dividido por t dá t mais 1 vezes 1, t mais 1. Menos t vezes t mais 1 dividido por t vezes t mais 1 é 1, são iguais. Vezes 1 dá 1. 1 menos 1 eu simplifico. 1 menos 1 dá 0, né? Então, e aqui em cima, portanto, sobra apenas t. Sobre t vezes t mais 1. Olha lá, o que a gente pode fazer? Novamente, podemos simplificar t com t. Após simplificado, a gente substitui o valor de t por 0, dando, vou colocar aqui, 1 sobre 0 mais 1, já que o t era 0. Ou seja, 1 sobre 1, que é 1. Assim acaba o exercício 26. Ok? 26º. Vamos para o 27º. Cadê aqui? Então, vamos verificar se denominador e numerador dão zeros. Raiz de 9, que é 3 menos 3, 0, ok. E 9 ao quadrado, 81 menos 81 dá 0. Olha lá. Para eu começar a fatorar, eu vou começar com a diferença de quadrados. Então, a diferença de quadrados de x quadrado 81, 81 é 9 ao quadrado. Portanto, ficaria primeiro menos o segundo vezes o primeiro mais o segundo, sobre raiz de x menos 3. Ainda não deu para simplificar, mas acontece igual a um outro exercício que nós fizemos. Percebe que raiz de x está embaixo e raiz de 9, que é 3, também está embaixo. Ou seja, eu vou fazer uma nova diferença de quadrados, pensando que x é raiz de x ao quadrado. Então, limite de x tendendo a 9 ficaria raiz do primeiro
menos raiz do segundo vezes raiz do primeiro mais raiz do segundo vezes o próprio x mais 9 que já estava lá. Então, eu fatorei apenas o primeiro fator. O x menos 9 é raiz de x menos 3 vezes raiz de x mais 3. Tudo dividido, claro, pelo raiz de x menos 3. Que era o que a gente queria para poder simplificar, já que eu tenho um fator no numerador que é igual ao denominador. Simplificou, sobrou raiz de x mais 3 vezes x mais 9. Assim, eu posso substituir o x por 9 já. Então, ficando raiz de 9 mais 3, entre parênteses, vezes x é 9 mais 9. Raiz de 9 é 3 mais 3 é 6. 9 mais 9, 18. 6 vezes 18, 108. E assim é o exercício 27. Vamos para o 28. Opa, cadê? Aí, chama. Então, temos limite de h tendendo a zero de 3 mais h elevado a menos 1, menos 3 elevado a menos 1 sobre h. Lembrando que menos 1 é a forma inversa da fração. Então, h tendendo a zero, o denominador dá zero, e aqui ficaria 3 mais 0 é 3 elevado a menos 1. Então, ficaria 3 elevado a menos 1 menos 3 elevado a menos 1. Dá zero. Já são parcelas iguais, só que uma com negativo. Por isso, dá zero. Então, vamos ter que achar um jeito de fatorar. Primeiro, eu vou aplicar esse menos 1 na minha função, para ficar mais fácil visualmente. Então, eu inverteria esta fração do parênteses, já que o menos 1 só está no parênteses. Então, ficaria 1 sobre 3 mais h. Menos, e aqui também, ó, novamente, o menos 1 só está no 3. Então, ficaria 1/3. Tudo dividido por h. Feito isso, eu vou fazer o quê? Vou tirar o MMC entre 3 mais h e 3. O MMC entre eles é o próprio produto deles, ou seja, a multiplicação entre eles. 3 mais h vezes 3 dividido por 3 mais h é o próprio 3, vezes 1 dá 3, menos, e 3 mais h vezes 3 dividido por 3, sobra o 3 mais h, vezes 1, 3 mais h. Tudo sobre h. Vamos lá. Aqui em cima ia ficar 3 menos 3 dá 0, menos h, ou seja, no denominador só sobraria h. Limite de h tendendo a 0. Então, só sobra h sobre, aqui eu até posso fazer a distributiva se eu quiser, 9 mais 3h sobre h. Olha lá, divisões de fração, divisão de frações, melhor. Então, vou conservar a primeira, vamos para cá, limite de h tendendo a 0, de h sobre 9 mais 3h vezes, aqui era h sobre 1, então vai ficar vezes 1 sobre h. Ou seja, posso simplificar h com h, dando limite de 1 sobre 9 mais 3h. Só que agora eu posso aplicar o h tendendo a 0, já que eu simplifiquei. Se h é 0, então fica 1 sobre 9 mais 3 vezes 0. 3 vezes 0 é 0, e 9 mais 0 é o próprio 9. Portanto, o limite de toda essa função é 1/9. Certo? Aí está o exercício resolvido, 28º. Vamos agora para o 29º. 29º, nós temos limite de t tendendo a 0, de 1 sobre t vezes 1 mais t, raiz de 1 mais t, menos 1 sobre t. Primeiro vamos verificar se acontece a mesma coisa daquele outro exercício que nós utilizamos de fração, se não me engano era o 26,
que vai ficar 1 sobre 0 menos 1 sobre 0. Olha lá, aqui já dá 0, o t vezes qualquer coisa é 0. Então, dá 1 sobre 0 menos 1 sobre 0. O que nós podemos começar resolvendo aqui? Vamos começar pelo MMC entre as duas frações. Então, limite de t tendendo a 0. Abre. Ó, o t já está nessa fração também. Então, no final das contas, o MMC é o próprio denominador da primeira fração. E se eu fizesse t vezes raiz de 1 mais t dividido por t vezes raiz de 1 mais t, só sobra o próprio 1. Menos, e t vezes raiz de 1 mais t dividido por t cancelaria o t, o que sobraria? Raiz de 1 mais t. Certo? Bom, feito isso, o que nós vamos fazer agora? Vamos multiplicar como se estivesse tirando a racionalização da parte do numerador, igual a gente fez em alguns exercícios já. Então, esse exercício está meio que juntando os outros. Então, eu vou multiplicar pelo mesmo numerador, só que trocando o sinal. Ficando limite de t tendendo a 0. Então, fica o primeiro ao quadrado menos o quadrado do segundo sobre. Já no denominador, vou ter que conservar o que eu tinha, incluindo o novo fator agora que eu multipliquei. 1 mais raiz de 1 mais t. Vamos lá, não vamos perder o foco. Agora, essa parte aqui, ó, eu posso cortar a raiz com o quadrado, ficando 1 menos 1 menos t. Percebam que esse menos vai para todo mundo. Então, na hora que um sair fora, fica menos 1 e o t a mesma coisa. Já no denominador, nós vamos continuar do modo que estávamos. T vezes raiz de 1 mais t, que eu esqueci de fechar o parênteses, vezes raiz, vezes 1 mais raiz de 1 mais t. Fechou. Em cima, ó, 1 menos 1 dá 0, só sobra menos t. Portanto, ficando limite de t tendendo a 0 de, no numerador, apenas t. No denominador, t vezes raiz de 1 mais t vezes 1 mais raiz de 1 mais t. Muito bom. Opa, aqui era menos t. Menos t. Posso simplificar t com t. E após simplificado, eu posso substituir o valor 0 nos t's. Então, teríamos menos 1, já que sobrou um menos aqui, sobre raiz de 1 mais 0, no lugar do t é 0, vezes 1 mais 1 mais 0. No lugar do t também é 0. Dando menos 1 sobre raiz de 1 mais 0, ou seja, raiz de 1 é 1, vezes 1 mais raiz de 1 é o próprio 1. Então, fica menos 1, 1 vezes 2. 1 vezes 2 é o próprio 2. Portanto, menos meio. Vamos ver se encaixa tudo aqui. Essa é a resolução do 29. Agora, vamos para o 30. No 30, ele pede o limite de raiz de x menos x quadrado sobre 1 menos raiz de x, com x tendendo a 1. Verificando aí se o denominador dá 0, 1 menos raiz de 1, que é 1, 1 menos 1, 0. E raiz de 1 é 1, menos 1 ao quadrado também é 1. 1 menos 1 também 0. Então, eu vou ter que achar um modo aí para eu fazer. O que eu vou conseguir fazer aqui é o seguinte.
tentar colocar o raiz de x em evidência, já que eu tenho raiz de x aqui também. Vamos ver se dá certo. Limite de x tendendo a 1. Se eu colocasse o raiz de x em evidência, ficaria 1 menos. Se eu coloquei ele em evidência, ficaria x ao quadrado menos meio, já que raiz de x é meio, é 1 de dentro e 2 de fora. Então, era 2 menos meio que eu já pus para fora. 1 menos raiz de x. Vamos lá. Limite de x tendendo a 1 ficaria raiz de x sobre 1 menos 2 menos meio é 4 menos 1 dá 3 meios. Então, x elevado a 3 meios sobre 1 menos raiz de x. Vejamos agora que isso é uma diferença de cubos, porque eu posso pensar que está 1 ao cubo e raiz de x ao cubo, ou x elevado a 3 meios. Então, eu vou pensar nesses 3 aqui, que é 3 vezes meio. Vamos ver o jeito que fica. Vou tomar cuidado agora para não errar a diferença de cubos novamente. Então, fica. Raiz de x continua ficando o primeiro menos o segundo, que era x elevado a meio, ou seja, raiz de x vezes o primeiro ao quadrado, mais o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, raiz de x ao quadrado sobre 1 menos raiz de x. Olha no que eu cheguei. Eu tenho um fator aqui no numerador que é igual ao denominador. Portanto, eu posso simplificar. E após simplificado, eu posso substituir o x por 1. Então, fica raiz de 1 vezes, abrir colchetes, 1 ao quadrado é 1, mais 1 vezes raiz de 1, mais raiz quadrada, eu podia ter cortado a raiz, né? Ao quadrado. Bom, cortando aqui, ficaria 1 mais 1 mais 1 dá 3. E raiz de 1 é 1. Então, 1 vezes 3 fica 3. Esse é o exercício 30. Ó, lembrando que aqui, ó, para quem tiver uma certa dificuldade para trabalhar com isso, x elevado a 3 meios é a mesma coisa que x raiz quadrada, né? Porque o que está por baixo estaria por fora da raiz elevado ao cubo, certo? Então, quem está ao cubo é a raiz de x. Isso seria a mesma coisa que isso. Por isso que o elemento aqui, ó, entra como raiz quadrada de x. Tá certo? Então, foi isso, gente. Essa é a primeira parte aí de exercício de limite. Virão mais pra frente aí derivadas e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado. Deixem suas sugestões aí embaixo, dúvidas e tudo mais que a gente vai respondendo e melhorando conforme os pedidos aí. Até mais.